Mais Forte Podcast começando, sejam muito bem-vindos, que alegria estar aqui com vocês, que alegria saber que aí desse outro lado tem alguém buscando pela palavra de Deus, buscando pela vontade de Deus, buscando aprender, avançar na fé, buscando conhecimento das Escrituras, conhecimento das vidas que passam por aqui e que buscam servir sempre ao Senhor. É sempre tão bom estar aqui aprendendo, não é mesmo? Vocês falam isso para mim quando eu estou nas ruas, quando eu me encontro com vocês, mas eu também aprendo tanto aqui e nós temos essa troca constante de aprendizado, nós nos fortalecemos em comunhão com os nossos irmãos, por isso é tão importante nós congregarmos. Vocês que talvez ainda não tenham um lugar para congregar, para estar em comunhão com os irmãos, peça a direção do Espírito Santo de Deus. Isso é algo bíblico e com certeza, quanto mais o tempo passar, mais distante da vontade do Senhor você estará, se continuar sozinho. Nós não damos conta, precisamos estar juntos para nos fortalecermos, para buscarmos avançar na fé. Hoje, a minha convidada, ela é uma mulher muito especial, uma mulher que tem feito um trabalho lindo em Orlando, pastora, ela que está no Ministério Brasileiro, na First Baptist. Então, é com muita alegria que eu vou conversar com ela, saber mais do seu propósito, da tua história de vida, e você também vai ser muito edificada. Fique com a gente até o final e receba com muito carinho, com o coração aberto, pastora Luciane Bauman. Obrigada por ter vindo. Estou muito feliz, me sinto muito honrada de estar aqui com o seu convite. Eu vejo como mais uma oportunidade para que a gente possa fazer realmente outras mulheres, né, quem possa estar nos assistindo, para que o reino avance. Amém. Amém. Eu estive com você em vários momentos lá na igreja, eu tenho acompanhado o seu ministério, acompanhado a graça que você tem para lidar com tudo isso, para levar a palavra às mulheres, às famílias. Você é criativa, ousada, ao mesmo tempo doce e forte, então você tem muitas qualidades que eu admiro, viu? Obrigada. E por isso eu lhe convidei e quero saber com mais profundidade como é a tua história de fé, Luciane. Você veio de uma família cristã? Você veio de uma família que já te deu bases desde a infância? Ou você aprendeu assim sozinha? Como que foi? Como começou a tua história? Então, na verdade, não, né? Eu venho de uma família, fui criada pela minha mãe. Meus pais eram separados, então não foi um pai presente. Então foi uma infância um pouco difícil. E o que a minha mãe me ensinava quando eu era criança é assim: estuda, a sua educação vai te salvar. Então eu fui aprendendo isso. E me formei em advocacia, nunca imaginei me casar com um pastor. Eu cresci com aquela mentalidade, né? Você nasceu para crescer profissionalmente. Sim. E foi isso que eu foquei. E realmente Deus, ele me abençoou. E eu realmente me formei, tive um escritório grande no Rio de Janeiro, trabalhei para grandes empresas no Rio de Janeiro. Só que quando eu cheguei lá pelos meus 29, 30, eu ainda estava solteira. Aí eu já conhecia Cristo, mas ainda com aqueles valores, sabe? De que eu posso ser independente, eu vou construir o meu sucesso através do estudo. Sim. Porque foi a forma, e era o melhor que a minha mãe podia fazer naquela época. Ela fez por amor, Vocês né? frequentavam alguma igreja? Na verdade, não. Ali foi durante a juventude. Na verdade, a gente é daquele típico brasileiro, sabe? Que vai em tudo, que fala que é católico, mas vai também no centro, vai fazer várias coisas. Até que, na minha juventude, eu queria ir à praia com meus amigos sozinha. E a minha mãe falou assim, só se você for com os crentes. Aí eu falei, tá bom. Ou então vai numa reunião de jovens para você ter amigos com uma influência melhor. E eu fui. Ali começou a minha jornada, né, com Cristo. E aí, como eu estava mais em paralelo, eu vinha com esses valores, né, de estudar, de trabalhar muito. E aí, foi aí, no meio disso tudo, que Deus falou para mim assim, é muito bom ter essas coisas,
mas eu tenho algo muito maior para você. E aí ele começa a moldar a minha identidade, de quem eu era nele, não nas coisas que eu poderia construir para provar para a sociedade que eu venci. Sabe aquela mulher independente, que não está nada errado as mulheres trabalharem e estudarem, mas assim, meu coração estava no lugar errado. E ali na minha juventude eu comecei a me envolver com a igreja, muito com a igreja presbiteriana da Barra da Tijuca, do pastor Antônio Carlos, me ajudar muito na juventude, ir para dentro das comunidades, porque eu amo isso ali em Rio das Pedras. E o meu marido, quando ele me conhece, ele fala que o que conquistou o coração dele foi o fato de eu estar dentro das comunidades, né? Não ter perdido aquela essência de antes. Sim. Então foi assim que eu conheço a Cristo, né? Caminhando no dia a dia, Deus moldando a minha identidade. Ô Lu, você falou assim, num certo momento Deus falou comigo, começou a falar comigo. No seu caso, ele começou a falar como? Você sentiu um incômodo, começou a sentir um vazio, você foi, sei lá, atraída pelas escrituras, como ele começou a falar com você e você entender Deus me movendo? O que acontece, eu percebo assim, né? Hoje eu tenho um entendimento diferente, porque eu sei que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é uma pessoa da Trindade, porque a gente coloca o Espírito Santo muito distante. Sim. Só que Deus ele é tão bom, porque ele conhece a nossa ignorância, ele conhece o nosso início da caminhada, da nossa jornada. E aí, nesse início, ele começou a mudar as minhas prioridades. Então, por exemplo, ali quando eu falei, né, eu estava com um escritório na Rio Branco, num andar inteiro, com 50 funcionários, mas eu olhava para aquilo e eu falava, é isso que o Senhor tem para mim? Nas minhas pequenas orações, e Deus ia colocando assim no meu coração o desapego para algumas coisas e o apego para as outras coisas. E aí a gente vai caminhando, porque o que acontece muitas vezes, Karina, é que a gente quer sair do 0 para o 100. E o importante é a gente não parar, porque a pessoa vai do 0 a 100, no meu devocional, na minha leitura, eu hoje vou estudar 1 hora por dia, mas no meu pouquinho de cada dia, Deus ia acrescentando uma intimidade com ele. É quando a gente se conhece, né? Você conhece um amigo, você não tem uma intimidade ali na mesma hora. Você vai construindo isso aos pouquinhos. Então eu percebia, Deus usava pessoas para falar comigo. Eu percebo, e é uma coisa que eu acho que é muito importante nas nossas orações, a gente pedir o favor de Deus. Porque a gente, quando lê a história de José ou a de Esther, a gente vê que o favor de Deus estava com essas pessoas. E eu percebo que mesmo sem eu pedir naquela época, eu não sabia como falar, ele tinha o favor dele comigo. E aí ele não deixava que realmente aquilo entrasse no meu coração. Foi aí que eu percebi. Eu falava, eu quero tanto uma família, eu quero tanto um marido, eu quero... Os valores que Deus tem para nós, ele foi colocando aquela sementinha. E aos pouquinhos a gente vai abrindo. Então, por exemplo, se um dia eu lia 1 minuto em um versículo, daqui a pouco eu estava lendo um salmo inteiro, daqui a pouco eu estava lendo a Bíblia inteira. Então, assim, é aos pouquinhos essa intimidade, né? Não tem assim, é que a gente complica às vezes um pouco, porque a gente, e principalmente o brasileiro, ele é muito místico. Então, só que Jesus já fez tudo, ele já fez tudo na cruz. E essa intimidade, esse falar, foi assim, na paz de Cristo mesmo, sabe? Que vai falando ao seu coração e vai testificando com as coisas, e as portas vão abrindo. E os caminhos que ele tem, assim, ele vai juntando propósitos, ele vai juntando pessoas na sua vida que você fala, uau, agora faz sentido, né? No teu caso, quando você começou a perceber ele falando com você foi, né, tendo mais vontade de buscar, de entender a palavra dele, como você disse, comecei a ler mais a Bíblia e tal. No que você foi mais confrontada? O que você precisou mais de realmente de mudança, que você olhou para si mesmo e falou, poxa, isso aqui eu estava andando no caminho errado, porque quanto mais a gente conhece a palavra, mais ela nos confronta, mas com amor, né? Eu entendo que é diferente do confronto do mundo, né? Ao mesmo tempo que Deus nos revela os nossos erros, ele vem com amor para nos ensinar, né? O que você mais precisou aprender nesse início? Eu acho que foi a questão do contentamento, porque foi uma coisa porque você pode ter muitas coisas, ou não ter nada.
e você ter contentamento. Tem os dois extremos. Eu já vi pessoas muito ricas não terem contentamento. E já vi pessoas muito pobres terem contentamento. Ou vice-versa. Elas muito ricas e terem contentamento pleno. E pessoas muito pobres também que reclamam. Então, assim, não é questão da classe social. Mas eu aprendi a estar contente e saber que Ele é meu tudo, sabe? E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Viver esses passos de fé, porque assim, colocar minha teologia em prática. Então acho que foi assim as coisas que foram me confrontando, porque é muito bonito a gente falar, mas viver essa fé, ela mudou a minha história, assim, muda a minha vida. Então eu acho que se você falasse assim, e essa questão do contentamento parece pequena, mas são nas mínimas coisas, sabe, da gente saber agradecer, a gente apreciar. E eu faço algumas práticas assim que me ajudam, porque se a gente se distrair, mesmo hoje em dia, mesmo a gente tendo conhecimento, a gente volta para as cebolas, sabe? Do Egito. E dali você, a partir daí, você teve algum ponto assim de virada que você entenda, olha, ali foi um marco na minha vida, ou foi tudo bem gradual? Foi gradual comigo, foi um pouquinho de cada, sabe? Assim, não foi aquela coisa assim, nossa, aquela história, né? Eu fazia tudo errado e de repente ficou tudo... O seu foi leve. Foi um processo de entendimento. Eu fui pelas razões erradas, como eu disse, né? Minha mãe me obrigou para eu ir à praia, porque eu tinha que ter bons amigos. E eu lembro que era próximo ao carnaval, né? E eu falei assim, o carnaval esse ano, eu já estou um pouquinho mais velha, minha mãe vai deixar eu ir. E eu quis ir para um retiro espiritual. E ali eu já começo a já não ter graça algumas coisas. Realmente Deus mudou o meu coração, né? Que é o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém, é de você não ter mais aqueles gostos que você tinha antes, os prazeres, você olha para aquilo e fala assim... Então eu vejo que foi a mão de Deus me preservando e me apontando para o que eu vivo hoje. Porque, assim, toda a minha trajetória, eu pensei que eu estava sendo preparada para algo que eu não fazia a menor ideia de que eu estava realmente sendo preparada. Sim. Você percebe que o chamado para o propósito, para o ministério, para você veio através do teu casamento? Foi ali que Deus reforçou para você, olha, vocês serão uma família que vão servir? Então, quando eu caso, eu também não tinha noção. Assim, Deus, eu acho que ele falou assim, deixa eu ir com calma com ela para eu não assustar, né? Porque se você para pensar, uma pessoa que estava num ritmo como eu, na advocacia, trabalhando, eu tinha Sky, DirecTV, eram meus clientes, por 17 anos. Um ritmo de trabalho muito grande. Não combina com uma vida pastoral, uma família pastoral. E o Jay, ele é muito gracioso, meu marido. E ele vem ali, se a gente pensar, não combina um advogado com um pastor. E na minha cabeça, no início, eu só servia como advogada. Era a minha identidade. É isso que eu sou. Então, ele falava, você vai fazer uma reunião de oração com as mulheres. Karina, eu morria. E eu falava num tribunal, eu não sei falar. Eu não sei falar, eu não fiz curso de teologia, porque eu pensava que para você falar as coisas de Deus, você tinha que ir para uma escola, você tinha que aprender. E não que você não tenha que fazer, eu estou acabando meu mestrado agora em teologia, liderança feminina. Óbvio que você tem que se preparar, mas é a respeito daquilo que o Espírito Santo coloca no seu coração. É aquilo que ele vai fazer através de você, e não das minhas qualidades. Então, eu falava para ele, eu só consigo falar se for sentada. Só se eu não segurar o microfone. E era muito esquisito isso, né? Por causa do que eu fazia, da minha profissão. E ele sempre me impulsionou. Então, ele estava num propósito muito alinhado, assim, nós dois. E eu também assim, Deus me criou ousada. Eu não tenho medo de... Tanto que quando nós ficamos 10 anos no Brasil, tudo daria para a gente ficar aqui. Era melhor ficar aqui, nos Estados Unidos. Mas
ele falou, eu falei, não, vamos para o Brasil, vamos fazer isso junto, vamos fazer as missões, porque eu não tenho esse medo. Então, ele é mais pé no chão. Então, Deus nos juntou com um propósito lindo, porque a gente se completa. Porque também, se deixar eu sozinha, eu tenho todas as ideias do mundo. Vocês se conheceram como, Lu? Então, foi uma história interessante. Porque a gente estava... a igreja toda presbiteriana queria me casar, porque eu já tinha 29 anos. E eu estava preocupada também, porque eu falei, gente, será que eu vou me casar? Porque eu já vou fazer 30. E eu não gostava de ninguém. Assim, tentavam na igreja, bota, não dava certo. Você orava por isso? Fazia carta para Deus? Como que era? Ai, pena que eu não trouxe, porque eu fiz uma cartinha. Até que o desespero foi o momento da carta. Porque eu achava que eu iria me casar com alguém que eu não amasse. Então eu falei, tudo bem, eu vou casar, mas eu não vou ter aquela coisa, sabe, o coração batendo mais forte? Isso não vai acontecer. E aí eu fiz essa carta e foi alguns meses antes de eu conhecer o Jay. E é interessante que eu coloquei alguns detalhes ali que confirmou, assim, coisas, né, de jovem. E eu coloquei que eu queria que ele recebesse, eu gostasse de receber pessoas na nossa casa, que fosse alguém que me aproximasse de Deus. E aí eu fui colocando ali vários detalhes naquela carta. Você colocou prazo? Não fui tão ousada. Tem gente que fala, eu falei que eu coloquei, tem que ser nesse ano, Deus. Não, mas eu coloquei assim, porque eu coloquei que tinha que ter o nariz bem arrebitado. E o nariz dele, eu botei isso, né? Eu quero que esteja o nariz bem arrebitadinho. Eu botei olha as coisas! E ele chega a ser exagerado. Quando eu vi, eu cheguei assim, mas são os sinais de Deus, sabe? E eu coloquei nessa carta. E a gente estava num churrasco da juventude, por isso que é bom a gente estar nos lugares certos. Deus usa pessoas. E a esposa do pastor da nossa igreja, ela falando assim, não, porque a Lu, a gente tem que arrumar alguém para a Lu bom, porque ela é líder de jovens, ela tem que se casar com alguém que seja realmente de Deus. E aí a irmã dela ouviu aquela conversa e falou assim, a gente tinha que apresentar o pastor Jay para ela. Aí eu, pastor Jay solteiro, eu já com quase 30, e ele já nos seus 30 e pouco. Aí eu falei assim, gente, deve ter problema, problemático, deve ser feio. E aí essa história ficou na cabeça deles, e o Jay viria, alguns meses depois, fazer uma plantação de igreja com outros pastores. Elas me ligaram e falaram, olha, na época não tinha nem Orkut para você ver, não tinha nada, não tinha como ver foto. Olha, a gente vai no aeroporto ver se tá ok. Se tiver ok, você encontra com a gente em Niterói. Peguei a barca, aí falaram, tá ok, vale muito a pena. Peguei a barca, larguei meu trabalho no meio do expediente, meio-dia, peguei a barca e fui lá para Niterói. Entrei no ônibus que estava cheio de pastores. Karina, conforme eu olhava para a direita e para a esquerda, só tinha assim, velhinho, barrigudo, né? Tudo na época, tipo assim, talvez que da idade que eu tô agora, né? Aí eu falei, vou matar a Adriane. E ele sabia disso também? Ele não também? sabia nada. Ele estava lá. Só que ele estava no último banco, do lado de um pastor português. Aí ele chegou, ou sem saber nada, perguntou para esse pastor que era da nossa igreja, quem é essa morena? Aí ele já botou, é líder de jovens, muito envolvida na igreja. E eu, conforme fui andando, olhando, eu falei, gente, não tem a menor condição. Só que aí no final eu vi. E ali a gente não precisou fazer nada, porque ele se interessou muito de saber de mim. E a gente foi almoçar com aqueles pastores. E eu tenho a foto do primeiro dia que a gente se encontrou. Olha. Um pastor de boca raton. Ele botou a mão, na hora que tiraram a foto, eu tenho essa foto, botou a mão na minha cabeça e na do Jay e falou, eu abençoo este homem e esta mulher para que eles possam estar juntos. Foi uma coisa assim. Gente. E aí, eu assim, né? E o meu inglês péssimo na época. E ele não falava português também, hoje em dia ele fala fluente. Então eu tinha que ter uma pessoa, a esposa desse pastor, que traduzia toda a nossa conversa, todo o nosso contato, foi através dela. E ali a gente já marcou alguma coisa. E eu tinha planos de aprender inglês na Califórnia, já estava tudo organizado. E aí ele perguntou através dela, mas por que ela vai para a Califórnia? Por que ela não vai para Orlando? Aí eu falei, não sei. E aí, a partir daí, uma amiga dele, que é brasileira, entrou em contato comigo e eu vim para a UCF estudar. E foi aqui que a gente se conheceu. Levamos 2 meses para começar ainda a namorar, porque o Jay já era pastor e ele não queria errar.
né? Sim. Ele não podia, namorou com A, namorou com B, namorou com C. Sim. E aí a gente começa, levou 2 meses, mesmo namorando, falando que era meu namorado, que um dia eu tô vendo girlfriend. Eu falei, gente, meu inglês é ruim, mas eu falei, vem cá, deixa eu tentar entender, né, com aquele inglês bem ruim. A Karina é sua girlfriend? Se eu fosse perguntar, não. A Pamela é sua girlfriend? Não. Eu sou sua girlfriend? Sim. Aí eu comecei a rir, tive uma crise de riso. Eu falei, como assim sua girlfriend? Você nem perguntou. Nem me perguntou, não deu. Né? A gente não tinha dado um beijo depois de uma formalidade, nada. Eu comecei a rir. Mas foi uma maneira muito especial. Deus fez tudo novo, sabe? Assim, e aí ficou no Brasil, todo mundo ligando, porque a gente não tinha WhatsApp. E aí, deu o primeiro beijo. Então, foi algo que Deus fez. Mesmo a gente já estando nos nossos 30 anos, Deus, ele fez algo especial. Por isso que eu falo para os jovens, espere. O Senhor, ele cuida de cada detalhe. Não importa se você tem 30, 40, 50. Se Deus tem um propósito de ter uma pessoa na sua vida, ele vai trazer essa pessoa. Então, um pouquinho assim da nossa história. E a gente começa a namorar no finalzinho dessa etapa que eu estava aqui há 3 meses, em Orlando. Você chegou a pedir confirmação para Deus ou para você já estava muito claro? Como que Ai, era? estava muito assim, Já era parecia tudo, a sua lista estava lá. parecia um conto de fadas aquilo que eu estava vivendo, porque eu amei, para mim isso era muito intenso, porque assim, eu não tinha esse sentimento por muito tempo. E todas as possibilidades que foram surgindo, eu não senti o que eu senti. E eu vi que, então, só aquele amor que Deus colocou no nosso coração um pelo outro, e a forma dele ser, foi um presente de Deus. A verdade é que quando eu o conheci, Deus já colocou essa fé dentro do meu coração, porque antes eu falava, não vou. Então eu falei assim, Deus, ainda que não seja ele, Você já colocou uma possibilidade, você se abriu para ele. eu sabia que Deus ia mandar alguém. Ali eu sabia, porque antes eu falava assim, não, comigo não vai acontecer. Deus colocou essa confirmação. Com ele foi diferente. Deus falou com ele porque quando eu conheci ele, tinha certeza que eu ia casar. Deus falou com ele no hotel que ele estava. Essa moça brasileira que você conheceu vai ser a sua esposa. Então, assim, ele caminhou todo, mas ele é muito calmo. Então, ele não se dava, assim, muito de apaixonado para mim. É isso que foi me conquistando ainda mais. Você não achou que não estava tão garantido ainda, né? Vamos vendo. E quando eu vim para os Estados Unidos estudar, ele não aparecia toda hora na casa dessa amiga, que era mútua. Ele ficou alguns dias assim que ele não apareceu, foi até engraçado, porque teve um dia que eu estava na academia, na UCF, que eu estudava, aqui em Orlando, e um rapaz da academia falou, você não quer ver o jogo de basquete? Aí eu perguntei para essa amiga, você acha que é seguro eu ir? Vai se divertir um pouco. Americano é muito respeitoso, pode ir com um grupo. Eu fui, mas eu realmente fui para assistir o jogo. Nesse dia, ele apareceu para me ver na casa dela, eu não estava. Ligou para o meu telefone antes, eu não atendia. E aí ela aproveitou e falou, um rapaz da academia apareceu e convidou a Lu para o jogo de basquete. Karina, a partir desse dia... Ele começou por ficar mais... saía do trabalho, saía da igreja, todo dia ele estava lá me vendo. Aí ele falou, eu aprendi que eu não posso deixar aberto muito não. E é assim um pouquinho assim da nossa história. Daí, Lu, normalmente, né, os casais que casam pelo direcionamento de Deus e que tem essa confirmação, costumam falar, olha, mas daí quando a gente casou, é claro que nós tivemos grandes desafios, né? Quais foram os desafios que vocês se lembram de terem tido nesse começo, principalmente? Logo que depois vem família, vem tudo, são desafios ainda maiores, mas o desafio que mesmo sendo um casal de Deus, o normal da convivência, o que para vocês precisou ser moldado ali como casal? Então, quando a gente casa, a gente vem de 2 culturas completamente diferentes, né? O Jay é americano e eu brasileira. Só que eu sou uma pessoa muito adaptável. Então eu consigo, eu falo, se eu estiver conversando com mineiro, daqui a pouco eu tô falando igual mineiro, eu falo, gente, o pessoal vai pensar que eu não sou, tenho personalidade, mas não é. Eu sou uma pessoa que me adapto fácil. Então, por incrível que possa parecer, a nossa adaptação, nós ficamos primeiros de 2 anos de casar, 2 anos e meio ali nos Estados Unidos.
Então eu fico na cultura dele. Ali já tinha estudado inglês, meu inglês está um pouco melhor. A gente já consegue conversar, né, com mais fluência, não preciso tanto de tanta gente para interpretar. Então, assim, eu acho que foi adaptação mesmo cultural, mas não foi nada muito grave, porque eu amo aprender sobre cultura. Então, se você age diferente, na minha cabeça não é ruim. Eu quero só saber por que você faz assim e eu não faço. Mas é um pouco da minha personalidade. Quais as principais diferenças culturais que você percebe do americano e do brasileiro? Então, o tempo, principalmente. A gente, sei lá, marcava um jantar às 7 horas da noite. Às 7 horas eu tô acabando de me arrumar. E para ele isso era uma falta de respeito. Então, aqui eu tive que aprender que 7 horas significa 7 horas. Na verdade, até 5 minutinhos antes. Então, no início, isso era muito estranho. A questão da independência, eu estava acostumada no Brasil a ter muita ajuda, pessoas me ajudando, e na cabeça dele, não, a gente não precisa de tantas coisas, mas nunca foi assim, um conflito. Foi mais assim, foi de aprender e de se adaptar. Mas é diferente. A forma, né, que eles são muito diretos e a gente às vezes é um pouquinho, né, a gente amacia um pouco antes de falar as coisas, não tanto do Jay, do meu marido, porque ele é meio abrasileirado, mas do convívio dos amigos, dos pastores, porque eu venho para dentro de um contexto de uma igreja americana. Então, primeiro ele estava numa igreja americana. Hoje em dia ele se diz carioca, flamenguista, mas naquele contexto realmente foi um pouquinho difícil para mim aprender a entender. Outra coisa que eu achava muito esquisita, a gente fazia um estudo bíblico na nossa casa. As pessoas não dão tchau para você. Hoje em dia eu sei que o americano é assim. Alguns falam, mas às vezes eles saem. Cadê tal pessoa? Já foi. Tipo, será que eu não fiz assim que eles gostariam? Né? Não agradei o meu lanchinho. Então, tudo isso, mas eles são muito práticos. Outra coisa que a gente brinca muito, meu marido brinca muito, até hoje ele fala que a gente tem 3 tchauz. Então, por exemplo, eu tô na sua casa, então tem o tchau ali na mesa, que eu digo que eu vou embora, para sentir se realmente é a hora de ir embora, o tchau na porta, o tchau às vezes no carro, e se a gente está num lugar público, vai até o estacionamento, e a gente conversa mais 30 minutos a cada tchau. E aí, tanto que no início, ele perguntava, isso em alguns momentos no Brasil, ou com contexto de brasileiros aqui, esse é o segundo, terceiro, porque depois ele entendeu, porque quando eu falava assim, vamos embora, ele levantava e já estava lá fora. Então, a outra coisa também que era muito esquisita, se as pessoas se prolongassem muito na nossa casa, ele ia dormir. Aí eu falava, você não pode fazer isso. Ou então se a pessoa falasse, eu acho que tá tarde, é hora de ir. Aí ele tá sim, porque ele é direto. Tá sim, é verdade, pode ir. Acho que já até passou, Agora não faz mais isso, depois de 20 anos já tá bem doutrinado. Então tinha essas coisas assim que são diferentes, né? E a questão da busca pela fé, você acha que ele te motivou a buscar mais? O que ele fazia que te incentivava a buscar mais a Deus, além do contexto das reuniões dentro de casa? Como que vocês trabalhavam essa, né, comunhão com Deus, vocês como casal? Então, na minha listinha eu coloquei que fosse alguém que me aproximasse de Deus. E assim foi. Eu lembro que, como carioca tá chovendo, não vai a lugar nenhum. Choveu, pingou um pouquinho, não vai à igreja. E eu lembro que ele não entendia, ele me desafiava a crescer e a ter mais compromisso. Não que eu não tivesse uma experiência com o Senhor, nada disso, mas ele me ensinou a ir para um outro nível, de ser mais comprometida. Então, e me ensinou, me desafiou nessas reuniões de mulheres que eram tão pequenininhas, a me equipar, a me ensinar, a sentar comigo e dizer, olha, eu lembro que tinha uma reunião que eu tive um período no Rio, que tinha uma pessoa que era bem difícil, sabe? Essa questão de teologia, de sempre ficar te desafiando. Mas eu não vou estar preparada, ela vai fazer 1000 questionamentos. E ele falava, olha, o seu assunto é esse, vamos lá.
ela vai te perguntar A, B, C, é aqui que você cai. Não fala, não entra muito nesse ponto. Passa esse ponto, olha, se quiser conversar comigo sobre esse ponto num outro momento. Então ele foi me direcionando. E assim, foi muito importante para o que eu vivo hoje. Por exemplo, se hoje eu posso liderar as mulheres da First, no momento, da forma que eu lidero, eu tive um homem, um parceiro, sabe? Que realmente me equipando. E a gente é muito parceiro nisso, porque da mesma forma que quando ele não falava português, eu tinha que ler, ele foi muito ousado, eu tinha que ler todos os sermões dele. Tinha uma pessoa que traduzia, mas eu falava, isso aqui não funciona bem na cultura brasileira. Então a gente realmente se equipou, a gente não faz nada sem que ore um pelo outro. Principalmente antes de vir para cá, eu liguei para ele, querido, ore por mim. Aonde eu estou, antes de qualquer ministração, eu preciso que ele, como o meu líder, né, como meu marido, eu estar abaixo da autoridade dele, para que ele me envie também em oração. Então eu sou muito grata a ele, a todo esse processo, porque talvez eu estaria ali atrás de não, eu não quero me envolver nisso, eu não quero fazer isso. Já é a vida, né, da família pastoral, ela já é muito intensa. Então a gente equipa um ao outro. Ele já estava sendo pastor aqui na First? Como que era? Não, na verdade, quando eu o conheci, ele era pastor da Cross Point, pastor de louvor, ele toca louvor também. E também pastor, tipo um pastor, aqui tem, como se fosse um pastor administrativo, que ele prega, mas ele é aquele pastor que organiza a igreja. Então era isso. Nós plantamos uma igreja, que é a igreja que está até hoje na Barra da Tijuca, tem também em Minas Gerais, em Itajubá, que é a Igreja do Redentor. Vocês estavam aqui depois de quanto tempo vocês foram para lá? Como então, foi? Ficamos aqui 2 anos e meio, e aí, na verdade, primeiro ele foi para a minha igreja, que era a Igreja Presbiteriana da Barra, trabalhou lá por alguns anos, porque ele não falava nada de português. E no Brasil, por 10 anos, ele aprende o português. Só que ele queria muito ele começou uma organização no Brasil que se chama Restore Brasil, que a gente começou, que é para unir as denominações. Então, assim, eu sou batista, então eu não falo com você. Então, a gente trazia dentro do nosso apartamento o batista, o presbiteriano, a Assembleia de Deus. A gente queria que esse povo andasse junto. Então, o Jay traz alguns elementos para essas reuniões. E ela está forte até hoje, que é onde a gente faz as nossas viagens para Moçambique, todas as viagens missionárias, que agora ele acabou de voltar do Amazonas, a gente vai fazer agora uma para o Rio agora, vamos levar cerca de 50 americanos para lá. Então, a minha filha também foi para essa, de 13 anos, foi para Moçambique. Então, a gente é uma família que a gente quer envolver a família toda. Só que aí a gente fica 10 anos no Brasil, 2 anos aqui, 2 anos e meio, 10 anos no Brasil, e aí, só que eu tinha um desejo muito grande, Karina, de voltar para os Estados Unidos. E foi tão assim, as confirmações de Deus. Eu sou uma pessoa bem pé no chão, mas assim, Deus, ele quando ele fala comigo é assim. E eu tinha muita vontade, a gente já estava quase 10 anos no Brasil, e eu vim orando, mas assim, eu tinha feito um combinado com o meu marido que eu não ia pedir mais para a gente voltar. Ele queria ficar. Ele quer ficar no Brasil. Ele ama o Brasil, né? E eu queria voltar. Ficar no Brasil me desagradava. Vir para os Estados Unidos desagradava ele. Isso, como fazer? Só que Deus, quando ele está no negócio, ele sempre faz tudo perfeito. E aí ele para me agradar, eu vi que ele já não aguentava mais ver essa vontade, esse desejo como marido, ele queria fazer essa vontade. E ele começou a deixar o coração mais aberto. E alguns meses antes da gente fazer um sabático que a gente fez, nós estávamos aqui nos Estados Unidos, era férias de julho das crianças. E eu falei assim, durante o sabático que a gente vai vir em dezembro, a gente podia tentar achar uma escola americana para as crianças terem uma experiência dos 3 meses que a gente vai ficar nos Estados Unidos. E aí ele falou assim, a gente pode ver uma escola pública. Aí eu sempre falava assim para ver se ele se animava. Porque quando a gente mudar, né? Ia botando assim uma sementinha. E aí foi interessante que ele falou assim para mim, mas quando a gente mudar, tem que tomar cuidado com escola particular, porque não são todas que são boas. Karina, nesse momento que ele falou isso, parou um ônibus do lado do nosso carro. Aí ele olhou e falou assim, esse ônibus aqui que você está vendo é de uma escola excelente.
essa sim valeria a pena, mas as crianças não vão estudar nessa, porque se a gente mudar para cá um dia, para Orlando, a gente vai continuar morando em Lake Nona, que a gente morava antes. E essa escola fica longe, só que eu já gravei o nome da escola, né? The First Academy. E aí fui pesquisar e tudo mais. Morreu essa história. Isso era julho. Em dezembro, janeiro, o Jay é chamado para uma entrevista. E aí era na First. E Deus começou a colocar no coração dele. E era para trabalhar com os brasileiros. Então Deus fez tudo perfeito. Porque Ele fez a gente morar aqui, mas ele continuar falando para os brasileiros na comunidade brasileira, mais que ele brasileiro gosta do que Orlando, impossível. Então assim, olha só. nem nos meus melhores planos, porque eu tinha várias ideias, né? Eu falava, não, porque... E ele tinha sido chamado por várias igrejas para trabalhar. E ele nunca sentiu o chamado. E quando ele veio, aí ele chegou para mim e falou assim, lembra do ônibus, quando ele saiu da entrevista? Eu falei, lembro, que eu até pesquisei a escola, mas você falou que se a gente mudasse um dia eu vou trabalhar na igreja, que a escola fica no mesmo terreno e os nossos filhos têm direito de estudar lá. Noção de... são os auges. Aí quando a gente... Só que a gente quando lê as histórias, por exemplo, como eu mencionei no início, José, Esther, a gente fala, gente, como é que uma pessoa que é órfã de mãe, de pai, como é que alguém que é vendido pelos irmãos, que vai parar, que é escravo, vai virar o governador, né, de todo o Egito? Porque Deus, ele ainda escreve essas histórias. E é assim que ele vai adicionando fé no nosso coração, porque quando a nossa fé está, né, tremida, a gente lembra do ônibus que parou do lado e Deus foi fiel, na escola que você pediu para Deus, porque qualquer escola eu estaria feliz, mas Deus, ele queria falar assim, olha, eu faço mais do que você pode imaginar. E aí foi essa a nossa história, a gente veio, já estamos aqui nessa segunda fase, há 6 anos nos Estados Unidos, trabalhando com a First. Nós amamos pastorear aquela igreja, amamos estar junto ali no ministério, eu trabalhando ali com as mulheres, o Jay pastoreando a igreja, e Deus tem feito aquele ministério crescer. Que linda! Eu tenho que achar americano agora, né? Porque não acha, porque a gente está rodeado de brasileiros. Não estava nem precisando falar inglês, foi só para conhecer seu esposo. Não, na verdade, mesmo. Eu preciso ser intencional para falar inglês. Você sabe disso, né? Sim, aqui, se você não for intencional, você não pratica o inglês. Sim. Você ali, estando próxima, né, das mulheres da igreja, aonde você percebe as maiores deficiências das mulheres atuais hoje em dia? Eu acredito assim, se a gente parar para pensar, Karina, a gente nunca teve tantos eletrônicos, tantas coisas para nos facilitar, muito mais aqui nos Estados Unidos, que as coisas são mais acessíveis, baratas. Mas eu vejo que a maioria das mulheres continuam falando para mim assim, eu não tenho tempo para nada. E, se eu tivesse mais tempo. E eu lembro de um dia que eu estava assim, organizando a minha casa, organizando coisas que eu precisava fazer naquele dia. E eu falei assim, ai Deus, se eu tivesse só mais... Sabe quando você está intensa e focada? E eu falei assim, se eu tivesse mais 4 horas no meu dia hoje, eu acabaria tudo. Mas aí o Espírito Santo falou assim, será que acabaria mesmo? Ou você adicionaria mais coisas no seu dia? Porque não nos falta tempo, porque a gente tem tudo. Eu não sei se você viu um Reels há pouco tempo que falava assim de uma moça, um repórter, né, faz uma entrevista e fala assim de quantos livros que ela lê. Aí ela fala, agora eu estou sem tempo, isso lá em sei lá quantos anos atrás. Agora eu estou sem tempo, eu só leio por semana 6 livros por semana. E aí eu fiquei chocada quando eu vi aquele vídeo, aquele Reels, eu falei, uau! Porque ela estava sem tempo. Então, assim, não nos falta tempo, nos falta prioridade. Eu percebo quando as mulheres chegam aqui, parece que é mais curto o tempo aqui que elas falam, porque elas querem fazer tantas coisas, eu quero fazer tantas coisas. E eu percebo que um desafio para todas nós, como mulheres, é voltar a viver um estilo de que Jesus tinha, sabe? Um estilo de vida que Jesus tinha, que é o nosso maior exemplo. Então, assim, é muito corrido. Se a gente deixar os afazeres e o corre-corre do nosso dia a dia, eles nos atropelam. Eles nos atropelam. E eu tenho percebido também que até quando se tem o tempo, a gente tem aprendido a andar tão acelerada que eu tenho conversado com amigas que quando elas têm tempo de sobra, vamos dizer, elas ficam entediadas. Há um tédio, já não sabe mais aprender a viver desfrutando
do nada, vamos dizer assim, desfrutando daquilo que é natural, que é o que Deus já deu. Não, é preciso criar coisas atrás de coisas e sobrecarregar, né, naquela ânsia, se eu tivesse tempo, como você está falando, e quando tem, não consegue Não desfrutar. consegue. Parece que está um vazio, uma necessidade de pegar no celular, uma necessidade de amar uma próxima viagem, um próximo compromisso, ou comprar uma coisa, ou sair para fazer alguma coisa. É Então, como se você estivesse sendo inútil ali, mas são é, as dopaminas desse mundo. É por isso é. que quando você para num sinal, você tem que olhar o celular. E eu lembro que eu fiz um exercício comigo mesmo. Uhum, Eu não vou olhar o celular porque eu parei é. no sinal. Eu vou olhar o céu, vou olhar os carros que estão Eu do tô meu nesse lado. exercício também. Porque o que acontece? São hábitos que A nós gente vai colocamos na gente e só se cria um novo hábito, assim, a gente só consegue sair desse hábito velho se a gente for criando um intencional. novo hábito. É, Então, assim, o que eu vou fazer? Eu posso cantar intencionalmente, eu posso é, louvar intencionalmente no meu carro, eu posso pensar nas coisas que eu quero para aquele dia, sabe assim, planejar mais a minha mente, porque a nossa mente ela está muito acelerada, a gente não sabe respirar muitas uhum, vezes. uhum, Então, é isso que eu tenho trabalhado com as mulheres. E a gente aprender mesmo a andar no ritmo da graça. Que é uhum. isso que Jesus nos ensina. Naquela passagem que ele fala assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o quê? O meu jugo. E aí, quando a gente pensa assim, jugo, o jugo é um instrumento de trabalho. Uhum, Então, né, ali do boi, dele uhum, tá um junto com o outro. Mas, como assim? Isso não faz sentido. Tomai o meu jugo, então Deus está me dando trabalho? Sim, a gente tem desafios. uhum. Porque viver essa presença do Senhor, essa paz que Ele nos dá, não nos tira do problema, não nos tira muitas vezes da ansiedade, É, mas nele a gente consegue. E aí é voltar mesmo para o ritmo da graça, ver como é que Jesus vivia a vida dele, é, como era que era o ritmo dele. é, Ele tinha tempo para orar, ele tinha tempo com o pai, ele tinha tempo com os amigos, mas ele não deixava que o sistema, né, lá dos fariseus controlasse a é, agenda dele. é. No final, né, do versículo tem lá, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então tome o Exatamente. jugo e aprenda comigo, Aprenda comigo. né? E aí a Senão, gente tem que olhar para a vida é, dele. Então, eu lembro que nesse dia, né, que eu estava comentando com você, que eu estava muito agitada, e Deus falou claramente ao meu coração: eu posso te adicionar mais horas, mas se você não entender o ritmo que eu quero para a sua vida, você vai continuar nesse ritmo acelerado, é, somente com mais horas, é. né? E aprender também, eu creio que não ser contaminada por aquilo que está ao redor, porque o mundo vai continuar te pressionando para colocar mais. As pessoas talvez vão te pressionar, não, você tem que fazer isso, está na hora É. de fazer tal coisa. Você ter esse domínio próprio é E fundamental para respirar, ter sabe? sanidade, É. assim, ó. Eu hoje comecei um propósito, né, de 21 dias de jejum e tal, e já comecei, eu saí para buscar meu filho, levar meu filho na escola, e na volta já uma pessoa aí, aqui é difícil você ver pessoas assim enfurecidas no trânsito, né? Você tá no Brasil é uma por É. segundo, mas aqui, enfim, estava vindo um ônibus da escolar, eu tinha que já ter parado antes e não tinha parado, eu estava devagar porque eu ia entrar no condomínio, mas já veio um cara no patinete, ele desceu do patinete, veio na frente do meu carro para me xingar, que não sei o quê. Daí saiu outra mulher, daí eu falei, gente. Daí eu entendi, falei: "Começou a guerra espiritual hoje, o jejum começou hoje". Mas você entender, para você não sair daquele propósito que você tem de não deixar que te tirem a tua paz, é um exercício diário, né, porque muitas pessoas jogam a culpa aquela pessoa me tira a paz, não sei o que, me tira a paz", né, tudo que vem para tentar nos tirar a paz, cabe a nós dominarmos, né, e não deixar isso É entrar verdade. e movimentar a gente de um jeito errado, né. E movimenta se a gente não estiver realmente alinhado com a É, presença do Senhor, né? é, Outra coisa também que é importante a gente pensar é da gente saber falar não para algumas é, situações. é. Porque, assim, muita gente fala: Lu, eu não consigo falar não.
Mas para cada sim que você fala, para cada sim, existem vários nãos. Então, assim, para eu te agradar, eu falei um sim. Só que aí eu vou ter que falar não para coisas que Deus pediu para eu fazer, para coisa que a minha família precisa de mim. Então a gente precisa ter muito cuidado para cada sim, para cada não que a gente fala. Outra coisa que a gente precisa buscar, e tem muito a ver com isso que você falou, é buscar uma paz. Parece estranho, né? Parece coisa de Miss Brasil, né? O que você precisa? Paz para o mundo, mas a paz de Cristo. E quando eu vejo assim a vida, eu gosto muito de usar a vida de Joquebede, a mãe de Moisés, porque ela tinha paz. Porque uma mulher que consegue, imagina, você quando tem um bebê menino, é o quê? Sentença de morte. Olha, acabou. E ela teve a paz de pensar assim, eu vou guardar esse menino. Até aqui sou eu que fiz. E ela esconde aquele menino por 3 meses, Karina. Ela consegue esconder aquele menino. E é interessante que a Bíblia diz que o menino não chora por 3 meses. Então, assim, até trouxe aqui uma coisa para ilustrar. Então imagina que isso aqui é Moisés, Rosinha. Então ela consegue guardar. Só que até aqui está no cuidado de Joquebede. Joquebede é a guardiã dele. E você só consegue tomar algumas decisões, como você falou, em relação ao carro. É assim, porque quando a gente está em momentos de tensão, de pressão, o que sai de você é o que realmente tem em você. A gente só tem clareza de pensamento. E ela, eu gosto de usar o exemplo de Joquebede porque ela tem clareza de pensamento. E ela fala, olha, aqui eu vou guardar esse bebê. Só que depois de 3 meses, o que ela percebe? Agora, se eu continuar com esse bebê e esse bebê estiver diante do meu cuidado, eu perco esse bebê. Então ela percebe o quê? A partir desse momento, eu preciso botar ele no cesto. E eu preciso entregar ele. Quem vai controlar esse cesto é o Senhor. Então, assim, é interessante que ao colocar o bebê no cesto, ele poderia ter morrido afogado, ele poderia ter sido morto, porque naquele local tinha muito, quando você estuda a história da Bíblia, crocodilos. Então, muitas coisas poderiam ter acontecido. Ele poderia ter sido morto. Ele era hebreu. Então, assim, a sentença de morte, mas ela entrega para ele, sabe? Mas é como assim, se a gente estivesse aqui segurando, por exemplo, se a sua mão, Karina, fosse a mão de Deus agora, imagina aqui, segura o cesto do outro lado, por favor. Então, assim, eu vou ter que tomar uma decisão e falar assim, a partir de agora, Lu, para. Eu vou ter que tirar a mão do cesto, eu vou ter que entregar essa criança, eu vou ter que entregar esses problemas, eu vou ter que entregar todos os meus medos na mão de Deus. E aí a sua mão, que está representando a mão de Deus, eu vou ter que largar e falar, é com Deus agora, é o Senhor. E é em tudo que a gente faz. Para isso, Karina, a gente precisa realmente confiar e saber que Ele realmente cuida de todos os detalhes da nossa vida, né? Que Ele cuida de cada decisão, que o interesse dele para a nossa felicidade é muito maior do que o meu, que o seu interesse. Obrigada aí por ter representado a mão de Deus. Mas assim, é isso que você falou, e são nesses momentos mesmo que eu tive um episódio parecido com esse que você contou, que eu estava indo para Tampa, e às vezes eu fico ainda confusa, sabe? Assim, de entrar, o GPS deixa a gente confuso. Por mais que eu esteja aqui... Às vezes quando tem muita pista, né? Pista aqui, eu tinha que entrar no Chick-fil-A para minha filha comer, fazer um lanche, e alguém foi... eu cortei, assim, realmente, passei à frente da pessoa, mas não foi, porque assim, eu vim por aqui, e aí eu tô pedindo desculpa, aí ela começa a buzinar e a me xingar muito atrás, assim, eu vi a gesticulação. Aí o que eu fiz? Voltei para a pista que eu tava, deixei ela passar no Chick-fil-A. Imagina, era só para entrar numa fila de um lanche. E aí ela entra e eu tô atrás dela, né? E aí, para ela, uma vergonha, porque ela acho que ela não imaginou. Ela pensou que eu ia entrar, de repente, no shopping. E aí eu falei... E a minha filha falou, nossa, mãe, que moça nervosa. Aí, porque ela buzinou muito alto, assim, atrás. E a minha filha, assim, meio assustada, de 12 anos. E aí eu falei assim, talvez, filha... Porque aí ela começou, assim, a ficar chateada com a moça. Eu falei, talvez tudo que ela precise hoje é de um abraço. E a gente começou a rir. Ela, de um abraço? Filha, porque a gente precisa ir. Até entre a gente hoje, se eu tô um pouquinho mais agitada, essa filha fala, mamãe, tá precisando de um abraço hoje?
Porque, mas é isso, e por isso que a gente tem que ser intencional quando a gente acorda, quando a gente pelas coisas que a gente ora, para que a gente esteja. Você começou o seu primeiro dia de propósito. Aí vem a luta, né? Mas na hora eu falei, isso não tá normal. Eu falei, é sinal que vem vitória, deixa eu ficar na minha, isso não vai me atrapalhar, tô firme. Mas eu fiz questão até porque uma das pessoas que era uma mulher e o outro rapaz que estava no patinete que desceu, a mulher ainda fez foto do meu carro, não sei o que, fez. E daí eu entrei no meu condomínio, ele entrou atrás, fez para fazer a foto do carro e saiu. Daí eu saí, fui atrás dela, acho que ela achou, ela vai brigar, né, alguma coisa. Eu fiz questão de parar, ela baixou o vidro para me xingar mais, eu fui pedir desculpa, eu falei, me desculpa, eu sei que ali eu teria que estar mais devagar, eu teria que ter parado, me desculpa. Se você não sabe dirigir aqui, não dirija, vai embora, vai embora, vai embora. Eu falei, tá bom, mas novamente, me desculpa, Deus te abençoe, me desculpa, me desculpa. Ela ficou até assim, acho que ela achou que eu ia brigar com ela. Mas eu continuei em paz, dentro daquilo não me remexeu, assim, eu continuei mantendo, assim, uma proteção aqui, né. Isso é muito bom. Isso é exercício, é um Karina. exercício, é um exercício. Porque não é o natural, assim, né, da carne. A carne é responder. E o que ela esperava de você é que você respondesse, que brigasse também, para ela brigar mais. E aí você quebra, né, com essa atitude. Você vê, assim, coisas que você passou lá atrás na tua vida, hoje sendo usadas em favor do reino e tal. Quais são os principais aprendizados? Porque isso me remeteu a algo meu mesmo. Eu participei de um reality show em que eu tinha que saber dominar minhas emoções ali. E hoje eu vejo como isso foi importante para mim. Deus me botou 3 meses num lugar fechado, lidando com pessoas, e eu fui a vencedora daquele reality. E hoje eu vejo isso que me forjou ali no mundo, hoje sendo usado para as coisas de Deus, sabe? É tão engraçado que conforme a gente vai falando isso, vai vindo vários exemplos. Mas eu acho que o exemplo também de perdão, de algumas situações que eu estava certa e eu pedi perdão. Eu lembro que uma situação específica, uma pessoa tinha ofendido meu irmão, assim, no comentário da mesa, e eu falei, isso não tá certo. E mesmo assim eu consegui, eu lembro que eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida, e eu perdi, né, eu perdi 4 bebês, foi um momento muito doloroso do nosso casamento. Esse momento foi muito difícil, porque assim, eu perdi a trompa, assim, quase morri num voo de avião daqui dos Estados Unidos para o Brasil, porque eu tive um sangramento, já saí para o centro cirúrgico direto. Então, quando eu finalmente consegui engravidar, eu tinha tido esse problema, a pessoa foi muito ofensiva comigo, eu falei, você me perdoa? E eu me achando uma louca, eu falei, na minha cabeça, assim, racional, pensar, por que eu tô pedindo perdão? E aquela situação vir para o meu bem, me trazer liberdade, sabe assim, saiu dos meus ombros, agora é um problema dela, dela tá agindo daquela forma. E eu vejo outras coisas também, quando eu percebi que dentro do ministério, porque até então eu era muito assim, mais preparada para dentro de um tribunal, quando eu estava falando com um juiz, quando eu estava falando com um desembargador, eu ia com todas as armas, ou com um advogado, ou outro escritório, mas dentro do ministério eu me desarmava. E aí também teve situações de pessoas assim, de duvidar daquilo assim que Deus estava fazendo na minha vida. Você, tão bem sucedida no Brasil, eu lembro de frases assim, Karina, você deve ter alguma intenção de estar... Agora você está crescendo muito na igreja, você fala para muitas mulheres, e de um homem falar isso para mim, e eu falar, Deus, mas isso me deu força, porque hoje, se alguém falar isso para mim, não me atinge mais. Então me forjou para eu deixar mais forte para outras situações maiores. Sim, eu apareço porque eu sou uma líder, né? Então assim, mas nunca numa situação de competir dentro do meu casamento, do meu marido. Ele nunca falou isso para mim, como é que uma pessoa de fora? Mas são coisas que o inimigo fala. Quando eu lembro de uma situação, nossa, tem tantas mulheres que servem dentro do ministério feminino. Uma das meninas não podem ter bebê no nosso ministério. Você acredita que teve uma pessoa visitante que humilhou essa mulher? E sem saber de nada, tá? Ela não sabia que essa moça não tinha filho. Ela falou, com certeza você não é mãe.
porque ela não queria que eu entregar a criança para a avó sem ter o tiquezinho da igreja. A gente tem que ter o tiquezinho pela segurança. Claro. E a gente aqui nos Estados Unidos, principalmente, tem toda uma segurança. Sim. No Brasil também já tinha, mas... E ela falou, você não deve ser mãe. O inimigo, ele sabe o ponto que te pega, um ponto. E ela chorou muito, eu não vou servir mais. Porque como é que eu vou servir no ministério? Nem mãe sou, ela falou. Eu falei, essa voz não vem de Deus. Porque a voz de Deus, não vem pra maltratar, assim. ela não te acusa, ela sabe que você é filha amada, você sabe quem você é. Deus nunca vem para nos mudar com acusações. Ele vem para nos transformar de uma maneira muito, muito amorosa. Então, eu vejo que essas situações, Karina, elas vieram, mas elas me forjaram. Como a perda do meu bebê também, dos meus bebês, elas me forjaram, então, né? Como que foi passar por esse... É um deserto, né? Eu sei, porque muitas mulheres ainda, né, lutam por isso. Eu também perdi as trompas, tive que fazer fertilização e não conhecia Deus como eu conheço hoje na época, mas também foi um período para mim de muita insegurança. E hoje, né, eu sou muito grata a Deus por Ele me conceder essa bênção, né, de ser mãe. Mas para você, esse período de tentativas, você já era uma mulher de fé. Como foi? Você questionava Deus? Fala, por que Deus, se o filho é bênção do Senhor? Cadê, né, as flechas, né, na minha aljava? Cadê? Como era o teu diálogo com Deus nesse período e com você mesma? Foi bem difícil, Karina, foi bem difícil. Foi uma trajetória difícil, muito sozinha. Porque ali eu vi que até pessoas de fé, elas para tentar me ajudar, eu sei que não era uma intenção, mas acabava ferindo e doendo muito mais, né, aquele processo, porque eu tive 2 tubárias. E quando eu tive a primeira tubária, eu perco a trompa ali, mas eu ainda mantive a outra. E aí os médicos falaram, fica tranquila, a outra trompa ela tá boa, como a gente tirou a trompa ruim, nunca mais você vai perder um bebê por uma gravidez tubária. E eu lembro que eu me apeguei a essa palavra do médico. Tu te deu fé. Mas me apeguei à medicina. Não posso ter isso, posso ter outro problema, mas esse eu não vou ter. Sim. E aí eu sabia qual era a dor, porque a dor é muito intensa, a dor de uma gravidez ectópica. É uma dor insuportável, você não consegue manter as pernas firmes no chão. E eu comecei a sentir aquela dor pela segunda vez, na minha segunda gravidez, do mesmo lado. Eu falei, se eu não tenho mais a trompa, como é que eu posso ter? E aí o médico, eu fui direto para a clínica médica, e ele falou assim, olha, você não pode ter no mesmo lado, você tá errado o lado. E aí, conforme os exames, o médico, quando fez a minha primeira cirurgia, eles deixaram um pedacinho, uma franja perto, pedacinho da trompa. O bebê, o segundo bebê, ele entrou ali. E ali não tem jeito, tem que tirar, né? E aí, momento bem dramático, bastante sangramento também. Aí já foi aqui nos Estados Unidos, que a primeira tinha sido no Brasil, numa viagem que eu estava fazendo para de férias, eu parei na perinatal. Fui direto para perinatal. E aí veio a terceira, que aí foi uma perda também, já no útero. Quando eu vi o bebê boiando no útero. Então, assim, foi muito... E o problema é que as pessoas falavam para mim, aonde está a sua fé? Eu ouvi isso de pessoas que eram amigas, que caminhavam juntas. Então, para me proteger, eu comecei a falar, tá tudo bem, eu não tenho problema. E muitas mulheres hoje que eu acompanho com problema de fertilização, porque dentro da First, a gente... Uma notícia muito legal, assim, só um parênteses, a gente salvou mais de 3.000 bebês esse ano. Porque a gente faz o Pregnancy Center, faz o ultrassom de mulheres que foram ali para abortar. E os bebês são salvos. É lindo o trabalho, eu posso até explicar assim no final um pouquinho mais do Pregnancy Center. Até os 2 anos também a gente dá a roupinha para os bebês, então para as mulheres não terem nenhum motivo para tirar, né, aquele bebê. Mas aí eu perdi o terceiro, e aí foi para o 4º bebê. E aí para me proteger das pessoas e para dizer que eu não tinha fé, eu começava a dizer que estava tudo bem. E foi uma americana, eu lembro até hoje, a gente caminhando no 4º bebê na praia, e o nome dela é Beth. E aí ela perguntou, nossa, você perdeu o bebê, vamos conversar um pouquinho. E aí eu falei, não, mas está tudo bem, está tudo bem. Aí ela, não está tudo bem. Hoje é um dia de luto.
Hoje é um dia de lágrimas e eu pude chorar, sabe, com alguém que me abraçou, que alguém que deixou eu chorar. E era uma luta minha e um sofrimento muito que era meu e do meu marido. E durante esse processo de perdas, eu falei, eu realmente acho que não posso gerar um bebê. Então é melhor a gente entrar na fila de adoção. E aí eu entrei na fila de adoção. Quando eu entrei na fila de adoção, eu engravidei da Sofia. Só que aí eu falei assim, Deus, eu não quero aprender novamente com o sofrimento. A forma que ele me chamou a atenção para esse processo, eu não vou parar, eu vou deixar ali o nome na fila. Estava grávida, podia ter desistido. Eu lembro, Karina, que eu, durante todo o processo porque você tem que ir em várias reuniões, no Brasil é bem burocrático, eu com aquele barrigão e ninguém entendendo nada, né? Só que no meu coração eu falava assim, será que Deus não deixou que eu passasse por aquelas dores por algum motivo maior? Sabe quando Esté ouve do tio dela assim, né? Será que não foi por esse motivo que você veio a ser a rainha? Será que não foi por esse motivo que eu perdi esses bebês? E deixei, passaram-se 8 anos. E durante todo esse processo, como eu falei, foi difícil por não ter alguém de fé. Por isso que a gente não pode menosprezar a dor do outro. Daí não saiu a adoção, daí vocês Não. desistiram. Pode desistir. Não, como advogada eu não desisti. Eu deixei lá, ninguém me ligava. Ficou. E o processo ficou. Tive a Sofia, tive a Olivia. Não teve daí dificuldade Do quê? Na gestação não, delas? Tive desafios. A Sofia nasceu com lábio leporino, aí uma história... mais cuidado. Ela nasceu com lábio leporino, a gente não sabia se ela ia falar, não tinha corda vocal, assim, era um horror. Foram várias cirurgias e a gente passou um desafio. Você tem que ver essa menina cantando hoje. Olha só. Olha isso. Mas assim, do link da perda do bebê, quando passaram-se 8 anos, Sofia com 6 anos, Olivia com 6, o telefone me toca. Assim, uma assistente social. E de vez em quando eles me ligavam para saber atualização de informação. Eu não tinha coragem, alguma coisa não impedia que eu desistisse do processo. Falei, deixa lá, já passou 8 anos. Aí reclamava do sistema brasileiro, isso aí. Mas um dia eles me ligam e falam, mas não é informação que a gente quer. Eu lembro que eu estava saindo da academia com as 2 crianças, aquele corre-corre. O seu filho tá aqui. Karina, eu quase caí para trás. Eu falei, cara, eu não estava esperando por isso agora. Eu não estava esperando. Como assim, um filho? E aí, as meninas já estão grandinhas, já tenho 2 filhas. Ele tem 7 semanas. E se você não... Isso eram 6 horas da tarde. Se você não vier aqui amanhã... Nossa, tipo a gente... Assim. Passaram-se 8 anos, né? Ninguém me ligou. Se você não vier amanhã, a gente liga pro próximo da fila. Aí eu falei, tá, marca meio-dia. Porque eu falei, na hora do meu almoço, eu vou lá. E aí eu fui falar, meu marido falou, Luciane, você tá branca, eu sou moreninha, né? Eu tava branca, eu falei, ligaram da assistente social falando que o bebê que a gente botou lá quando tava grávida da Sofia, o bebê tá esperando a gente. E o meu marido, lembra que eu te falei no início que ele é pé no chão? Então ele colocou tudo que poderia dar errado naquele momento, não que ele fosse contra, mas assim, pra gente ter certeza daquela decisão. Porque a gente teria que tomar a decisão no dia seguinte. Meu Deus. E aí eu falei, olha, Jay, mas... a gente passou por aquilo tudo, fez esse processo. E se esse bebê não é pra gente? Lembra que eu falei que a gente ia fazer o sabático aqui? Era em dezembro o sabático, eu tinha vindo em julho. Eles ligaram em outubro. E aí ele no meio, né? Eu falei, de repente a gente cancela o sabático. Porque se a gente adotar essa criança, vamos lá. E é assim, você acha que alguém dormiu naquela noite? Ninguém dormiu. Porque havia um bebê de 7 semanas pra nossa casa. E aí eu comecei, e eu sou muito positiva, né? Não, mas vai ser bom por isso, vai ser... E aí o Jay chegou pra mim e falou assim, olha, você só tem que tomar alguma coisa, porque todas as decisões a gente tem que ter a paz de Cristo, como eu falei, né? Pra gente não trazer confusão nas nossas decisões. E ali foi a hora que pegou, porque aí mexe na paz da família. Eu falei, será que eu vou trazer paz para essas crianças, trazendo mais um bebê agora, nesse momento? E eu abri a Bíblia. Isso aconteceu comigo, acho que 2 ou 3 vezes na minha vida inteira. Eu vou fazer 50 anos mês que vem. E eu abri a Bíblia. E quando eu abri em Isaías, acho que foi 52, eu não lembro agora o versículo. E aí fala assim, e sou eu que trago a paz e cuido dos seus filhos. Aquilo me deu uma paz, uma segurança que aquele bebê viria com a gente.
E fomos para lá conhecer a história dele, lá aquele departamento de infância e juventude que tem no Brasil. E aí fomos, conversamos com a assistente social, ela contou a história dele toda. Fomos para o Abrigo Cazuza, em Laranjeiras. Quando a gente chegou ali, eu lembro que eu rodear o portão, parecia que eu ia realmente ter um bebê, sabe? Acho que deu. Eu falei, eu tive um bebê, eu pari em 24 horas. Que pressão! E quando a gente conheceu, lembra que era o meu marido que estava mais assim, né, pra gente tomar a decisão certa. Um bebê de 7 meses, quando você 7 meses não, de 7 semanas, nem 2 meses, gente, 7 semanas. Ele é bem pequenininho. Ele olha para quem? Para você, quando você tá segurando ele, né? Tô segurando o bebê aqui, ele vai olhar para mim. Só que o bebê, o Jay estava exatamente assim na direção que você tá. Ele só olhava para o pai. E sorria e ria. E aí meu marido falou, esse é o meu filho. E aí eu lembrei, eu falei, Senhor, foram através de muitas lágrimas, através de perdas, através de hospitais, da perder minhas trompas, que eu tive esse bebê. Então assim, Deus usou aqueles 4 bebês que eu perdi para eu chegar através da vida do Joshua. Então, hoje ele é um menino lindo, na nossa família, ele sabe que nasceu do coração da mamãe, do coração primeiro de Deus. E é uma história, assim, linda, porque Deus nos direcionou, e o que eu peço a ele aí hoje, eu falo, Senhor, me ensina a estar no teu caminho sem tantas lágrimas, mas às vezes a gente não entende, né? E ele usa esses desafios para nos colocar no caminho correto. Você tem 2 meninas e eu tenho 2 meninas, hoje eu tenho uma de 14, que é a Sofia, a Olivia de 12 e o Joshua de 6 anos. E o mais lindo, eu até tenho um vídeo na internet que eu mostro isso. Eu amamentando ele, o meu leite desceu. As meninas, a mais nova tinha 6 anos. Gente. O meu leite desce e eu amamento ele até... Sem tomar nada? Assim, não, na verdade eu tive uma enfermeira que me estimulou, porque eu lembrei dela. Da mesma forma, quando eu tive as meninas, eu precisei estimular um pouco o meu leite. Não era Plasil, não lembra que o Plasil ele estimula um pouco? As enfermeiras às vezes falam, toma Plasil. Foi alguma coisa similar ao Plasil, não lembro agora qual foi, e muita sucção. Ela ia para minha casa todos os dias, mas o meu leite desceu em 1 semana. Então, assim, foi muito... Eu sentia, sabe quando o bebê chora e a gente sente, né? Eu sentia que eu falei, gente, eu tô maluca. Aí eu falei, eu acho que esse leite vai descer. E eu chamei ela e deu tudo certo. Uau! Meu Deus! E hoje em dia, mãe de 3, né? Meninos, meninas, 2 meninas, 1 menino, cada um numa faixa etária. Qual o maior desafio da maternidade? É um grande desafio. Para mim, o maior desafio hoje, o que eu acho que o maior tesouro que eu tenho é deixar Cristo marcado na vida deles. E principalmente das meninas, né? E eu perceber que eu não tenho controle. Porque enquanto eles são pequenininhos, ainda a gente vai controlando, mas agora eu não consigo controlar o coração. Quem consegue é o Espírito Santo, Karina. Então, assim, saber que eles... Igual a gente fez aqui do sexto, que tem momentos que eu tenho que abrir mão e não assim ser aquela mãe muito chata de falar tudo que eles têm que fazer, porque se deixar comigo eu vou falar, tem a hora, eu chamo cultinho lá de casa. A gente tem um momento do cultinho, tem um momento... Só que nesses desafios, às vezes, de corre-corre que a gente falou, de uma vida bem corrida aqui, quando a gente deixa passar alguma coisa, você fala, eu não estou fazendo tudo aquilo certo. É o Espírito Santo que cuida. Porque no final, não é a Lu nem a Karina que vai fazer a diferença na vida dos nossos filhos. A gente faz a nossa parte. Mas, assim, é desafiador saber que tem um mundo tão grande que eu sei que quer tragar eles. E eu converso com várias mães aqui. Pessoas que, né, teriam condições de dar o melhor para o filho. E muitos envolvidos com drogas, envolvidos com companhias que afastaram essas crianças do Senhor. Então, assim, eu tenho lutado as minhas batalhas com as crianças no joelho. Então, assim, mas a gente vê, né, alguns desafios, eles são uma bênção, eu não posso reclamar das meninas. Sofia está envolvida, a mais velha, com louvor, missões, foi para a África esse ano, foi para o Amazonas esse ano, mas tem desafios, responde, e eu falo assim, o coração dela é teu, como eu te falei. Os médicos falaram, ela não vai falar, talvez nunca venha se comunicar. E Deus tinha também, eu falo muito isso, né, desde o início, que Deus fala no coração. Ela não vai só falar, como ela vai cantar. Ouvir o Fernandinho, né, que é um cantor tão amado, ele é nosso amigo, ele falou, ele não tem ideia do que ele falou para mim. Ele falou assim, a voz da sua filha é tão boa,
é tão ungida. E eu falei, Deus, a menina que os médicos falaram que não ia falar. Olha Hoje só. o maior cantor que tem, né? Um dos maiores de referência aí, então chega. Aí eu até falei isso para ele, falei, você achou que você estava só elogiando uma menina? Não Para tem mim, ideia. cumprindo uma promessa de Deus, Amém. sabe? Assim, para mim, assim, porque aí eu lembro ela lá com 2 aninhos fazendo a 3ª cirurgia para a campainha dela foi construída. Então, assim, eu falei, não tinha os elevadores. Não, ela não era capaz de assoprar uma vela. Ficou até emocionada. Imagina uma criança que não pode assoprar uma vela de 1 aninho, de 2 aninhos, que todo mundo fala, olha, não tem muito futuro. Hoje canta e qual foi o instrumento que ela escolheu na escola? Flauta. Ela podia ter escolhido qualquer um. Podia. Aí eu me acabo de chorar nas apresentações, porque eu falo assim, Deus, o Senhor é tão fiel, porque Ele nem precisava fazer tantas coisas tão lindas para minha vida, mas mesmo assim Ele acrescenta, sabe? E é assim, ela teve que reconstruir tudo embaixo do palato dela com 2 anos, para que ela pudesse vir a soprar, e os médicos dizendo, isso é problema neurológico, quando na verdade era um problema físico, né? Eu lembro também que a gente descobriu essa questão toda do palato dela, é muito lindo isso, que esse bebê morreu para salvar a minha filha, e ela, uma mãe estava numa festa de aniversário e viu que ela tinha a fenda de palato, e ele falou assim, a dona da festa falou, Lu, você sempre tem uma palavra de incentivo. Sua filha nasceu com palato, fez a primeira cirurgia com 3 meses. Será que você não poderia dar uma incentivada? Ela está triste porque o bebê que está no ventre dela tem fenda. Eu falei, claro. Aí eu fui toda animada. Olha, é tudo bem, não é tão difícil. Você vai ver que eles se recuperam rápido. Dá para mamar depois, mesmo no dia da cirurgia consegue mamar. E aí ela morreu, aquela história. A mãe foi para casa, ouviu ali, foi para minha casa, só que passaram-se meses e a minha filha não falava. 11 horas da noite, aquela dona da festa entra em contato comigo e fala, Lu, aquela minha prima perguntou se ela pode entrar em contato com você. Ela precisa falar com você. Porque ela só tinha me feito uma pergunta naquele dia, assim, no finalzinho da nossa conversa. Ela fala? Eu falei, ainda não, mas daqui a pouco vai falar. Isso ficou na cabeça dela. Quando ela foi no médico para ver o bebê dela, que ainda estava na barriga, ele falou, ela comentou do meu caso. E o médico falou, essa criança provavelmente tem uma fenda palatina submucosa, então não adiantou fazer a primeira cirurgia. Deve ter uma bagunça ali em cima, é por isso que ela não consegue falar. Quando ela entrou em contato comigo, eu falei assim... o meu marido americano falou, que médico, nem viu a nossa... não, peraí, que eu esqueci aqui de uma parte. A mãe entrou em contato, a grávida entrou em contato comigo e falou assim, fui na consulta e me falar, o médico que eu fiz a consulta que falou que provavelmente a sua filha tem A, B, C, D, tudo que eu falei aqui antes. E ela precisa fazer uma cirurgia urgente para ela poder falar. Aí quando eu comentei isso pro meu marido, ele falou, esse médico deve estar querendo ganhar dinheiro, como é que nem viu a nossa filha? Mas mãe, né, é mãe, né? Aí eu fui em todos os especialistas, todo mundo confirmada. Liguei para Bauru, que tem um hospital, falei para ele. Aí esse médico do Bauru falou assim, ela sopra a vela? Aí eu, não, mas falaram que o problema é neurológico. Não, ela não tem os músculos para soprar a vela, ela precisa fazer uma cirurgia. Ninguém me viu, tudo pelo telefone. Nossa. Fui pelas consultas. Só que aí eu fui na consulta desse médico. Eu falei, olha, o senhor nem me conhece, falou isso. Ele falou, porque eu já faço isso pela aquela operação sorriso, que vinha até na conta de luz, assim, não sei se no Rio de Janeiro vinha, para poder crianças carentes fazerem essa cirurgia. E aí, finalmente, Sofia faz a cirurgia. Ela vai para... Eu falo assim, vou marcar a cirurgia. Karina, no dia que eu marco a cirurgia, eu ligo para essa mãe e falo, eu quero te agradecer muito. Através da sua vida, eu descobri um problema que a minha filha tinha. Um médico que nem conhecia. E aí ela falou, e aí eu perguntei, como é que vai o seu bebê? Vai nascer daqui a 10 dias. E aí a gente desliga o telefone. Por acaso a gente tinha pediatras em comum. E tudo bem, eu fui marcar a cirurgia. E a Sofia tinha que fazer uma revisão para poder fazer a tal cirurgia, né? No médico tem que fazer aquele pré-operatório. E aí a
a pediatra falou, você soube o que aconteceu com a mãe do bebê? Aí eu falei, não. O quê? Eu falei, o que aconteceu? Morreu. Aí ela falou, o bebê dela morreu. Aí eu, quando que ele morreu? Ele morreu, Karina, na noite que eu falei que tinha. Ele veio, aí quando eu visitei, ela foi pro CTI, a gente foi visitar. Eu falei, esse bebê, eu falei pra ela, ele não veio à toa. Ele veio para eu descobrir o que eu tinha. Porque ela falou assim, nossa, nosso filho não vai ter uma história, um nome. Eu falei, olha, ele pode ser esquecido para todo mundo. Mas aonde passar, eu e a minha filha, a gente vai lembrar que o seu filho fez a minha filha falar. Porque se não fosse a história dele, eu nunca... Pode ser que eu tenha chegado, mas até 2 anos a gente não tinha chegado. E o diagnóstico nos levava para um outro rumo totalmente diferente. E ela realmente ali, ela sofre muito porque ele falece naquela noite, ela tem uma eclâmpsia, e aí ele falece de uma forma silenciosa. Ela de manhã não vê ele mexendo, e ela vai, só que ele já tinha morrido, já algumas horas, e ela realmente fica no CTI. A gente ficou muito, hoje em dia eles moram no Canadá, a gente ama essa família. E ela conseguiu depois ter mais uma filhinha, mas foi uma história de milagres. Assim, eu vejo que Deus, assim, acompanhou, sabe, a nossa trajetória, aonde a nossa mão não alcança, a mão dele sempre alcança. É uma história de... São vitórias mesmo, é uma vida dedicada ao Senhor, tem essa recompensa, sabe, de ver a mão dele em cada detalhe. Hoje, qual conselho você poderia dar porque tem muita gente que tem medo de realmente entregar a vida ao Senhor, de passar por mais batalhas, de ter que deixar para trás certos hábitos, a vida que vivia, com medo de agora eu vou ter que enfrentar batalhas que eu nunca enfrentei, mas você, né, contando teu relato, a tua vida, a gente vê a mão de Deus, assim. Eu olhando para a minha vida, eu vejo a mão de Deus. E eu entendo que batalhar com o Senhor é uma bênção, a gente tê-lo ao nosso lado, né? E quando a gente está longe dele, as batalhas a gente está enfrentando, só que não está percebendo. Está sendo levado, né? Está sendo levada pela vida. Então, eu gostaria que você falasse para quem está nos ouvindo aqui nessa câmera sobre isso. Você vê que não é uma vida paralisada, é uma vida... Você vê o tempo todo são desafios, mas é tendo cuidado do Senhor. Eu acredito que seja exatamente o que a gente conversou aqui. A gente relembrar o versículo que a gente citou. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Às vezes a gente não sabe como ir e a gente pensa que tem que estar perfeita. Mas você não precisa estar perfeita. Você precisa vir do jeitinho que você está. E é o Senhor que vai fazer essa transformação. É Ele que vai trazer a calma que o seu coração precisa. É Ele que vai fazer tudo novo. E é aquilo que a Karina acabou de falar. Vir a Ele não vai te ausentar de problemas, de circunstâncias difíceis, de situações que você fala assim, nossa, como é que eu vou conseguir dar o próximo passo? Mas sabendo, igual a gente fez aqui o exemplo dos cestos, né? Que assim, que talvez de uma forma simbólica, sabe? Assim, que a gente pegou aqui o cesto, que você pegue o seu cesto também. Talvez você não tenha um cesto aí, mas talvez fale, olha, eu sou a Joquebede, que estou aqui na minha casa, aqui do outro lado da câmera. E aí você possa, pela fé, sabe, entregar agora o seu cesto nas mãos do Senhor, sabendo que é Ele que transforma. Então, assim, sabe, num ato de fé, fecha os seus olhos agora e coloque o seu cesto, aquilo que tem te dado medo, aquilo que tem te dado insegurança, porque talvez você não consiga. Eu também, em várias fases da minha vida, também não consegui. Então, assim, sabe, que você possa pegar o seu cesto, sabe, entregar, estica teus braços, como se a mão do Senhor estivesse do outro lado nesse momento pela fé. E Ele está pegando esse cesto e Ele vai cuidar de todos os detalhes. Eu não sou melhor do que você. José, Davi, tantas histórias. Porque quando a gente vê o relato dessas histórias, a gente sabe que eram homens comuns, homens pecadores, mas que você possa
realmente entregar seu cesto e falar: Senhor, nesta manhã ou nesta noite, nesta tarde, neste dia, eu entrego a Ti tudo aquilo que eu não consigo mais controlar. Talvez você já tenha feito tudo o que precisa ser feito, mas a partir de agora é o Senhor que vai fazer. Aí quando Ele faz muito melhor do que a gente. Porque se Joquebede tivesse mantido Moisés para ela, ainda que ele conseguisse esconder pela vida inteira, não teria sido quem ele era. Ele precisava ir para o Egito, para a casa do faraó. Ele precisava estar dentro daquele ambiente para salvar e ter um propósito muito maior, porque não era o propósito de Joquebede, era o propósito de Deus. E eu creio que Deus pode fazer isso na sua vida também. Amém, amém, amém. Lu, para finalizar, eu queria que você contasse um pouco sobre o trabalho que vocês fazem, né, na First, que é tão lindo, e convidar as pessoas que estão em Orlando ou que passarem por aqui também para conhecer. Então, a First, ela é realmente uma igreja de referência aqui em Orlando. A gente ama trabalhar lá, ama a seriedade da igreja. Então, assim, você é muito bem-vindo para os nossos 3 cultos, que acontecem às 9h45 da manhã e às 10h30. E também temos agora o culto da noite, que é às 6h da tarde. E nós temos atividades para os homens, para as mulheres, para os jovens. Assim, você não vai ficar assim de fora. Sempre tem alguma coisa. Mas o que eu queria também destacar foi que eu mencionei essa questão do Pregnancy Center. Isso. Talvez alguém que está nos ouvindo, às vezes uma gravidez indesejada. Mas ela não foi indesejada por Deus. Nada, nenhuma vida pulsa sem que o Senhor não tenha controle sobre aquilo. E a gente tem visto, às vezes, jovens ou casais jovens que pensam assim: nossa, como é que eu vou criar essa criança? Veio no momento errado. A gente está aqui para te ajudar. Então, por exemplo, dentro do Pregnancy Center, como é que acontece? A gente oferece um ultrassom que você pode ver o seu bebê, ver qual é a fase que está, quantas semanas. E aí, se você pensar: eu não vou conseguir sustentar esse bebê, de 0, do dia que ele sai do hospital até os 2 anos, a gente oferece todos os supplies, Karina, berço, banheira, tudo que aquela mãe, todas as fraldas. E aí existem algumas regras, né? Ela tem que fazer a fichinha lá, tem que estar sendo acompanhada, mas vai ter todo o apoio para manter aquela vida. E, por acaso, se já aconteceu de você fazer um aborto e essa culpa, ela pulsa dentro de você, a gente também tem um trabalho maravilhoso, que a gente faz a cura dessas mulheres. É totalmente privado, ninguém fica sabendo disso, tanto quem teve um aborto espontâneo, que foi o meu caso, né, que eu perdi os bebês, como também quem causou o aborto. Se você precisa desse trabalho de cura, a gente faz um trabalho incrível, inclusive o sepultamento desse bebê, que já está no céu com o Senhor. E muitas mulheres se culpam anos e anos por uma decisão que talvez elas não tinham a consciência. E é muito lindo. São mais ou menos 8 semanas de caminhada com mulheres que tanto perderam os bebês como também abortaram de forma intencional. Uau, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo trabalho. Lu, quero te agradecer. Eu estou muito feliz de estar aqui. Agradecer por esse tempo. Acho que a gente vai ter outras oportunidades de conversar mais. Inclusive, quero te parabenizar mais uma vez pelo trabalho que você tem feito, né? Administrar uma igreja, administrar todos esses serviços, servir ao Senhor, servir a tua casa como esposa, como mãe, agora nas redes sociais, mais firmemente, para poder compartilhar de tudo isso que você tem aprendido, né? Alcançar mais vidas. Então, parabéns por estar dando conta de tudo junto com o Senhor, não estar desistindo, ser um exemplo inspirador para nós também, que o Senhor possa continuar te sustentando, te dando capacidades, ainda mais aumentando os seus dons, tuas habilidades, estratégias, que Ele possa colocar no teu caminho pessoas auxiliadoras, que vão te levantar, que naqueles momentos que talvez a gente fraqueje, então que você
possa continuar firme e forte. Amém. Até a eternidade, Amém. que a gente se encontre lá em cima juntos. Olha, lembra aquele dia? E é tão lindo, né? A gente recordar daquilo que Deus está fazendo. Sim. E eu percebo até mesmo esse seu convite como um presente de Deus para uma fase que está acontecendo agora. Então, assim, muito obrigada. Você tem alcançado tanta gente, você tem dado voz para tantos homens e mulheres sérios dentro do ministério. Então, assim, para mim, realmente é uma grande honra. Eu vejo, assim, Deus honrando a minha vida por estar aqui pertinho de você e de estar vivendo esse momento aqui do seu lado. Obrigada de coração. E que você possa sair daqui hoje diferente, sair com uma luz, sair com cura, porque sempre que falamos do que Deus faz em nossas vidas, sempre quando falamos dos nossos testemunhos, nós estamos falando do poder de Deus, do poder que transforma, do poder da fé, quando ela é colocada em prática através de ações, através dessa confiança no Senhor. Então que você saia hoje mais confiante em buscar o Senhor, a tua vontade, mais confiante em esperar o tempo e a ocasião oportuna, que o Senhor vai preparar tudo. Então que Ele te dê ânimo necessário, que Ele te dê paciência para aguardar, que Ele te dê sensibilidade, tudo aquilo que você precisa para viver. Tudo que é bom, melhor, agradável e perfeito vem do Senhor. Que você possa compartilhar dessa palavra também, encaminhando para o máximo de pessoas que você puder, que precisam também ser alcançadas, precisam também ser ativadas em fé, em encorajamento para fazer o que é certo e prosseguir. Um beijo no coração de vocês, deixa a curtida, comentário, deixa aí também a tua sugestão para os próximos convidados. Vocês são sempre muito bem-vindos, amamos vocês, fiquem com Deus. Até o próximo Mais Forte Podcast. Diretamente de Jerusalém, eu te convido a conhecer ainda mais de perto a história bíblica. Eu te espero no canal Karina Bach do YouTube com Karina em Israel, caminhando pela Bíblia. Um projeto muito especial em parceria com Hebron Turismo.